Queridos, no mês de janeiro, nas primeiras Santa Ceia do ano, a gente ia concluir aquela série de ministrações que eu tinha feito ali no livro de Malaquias. E por causa da Santa Ceia, a gente estendeu um pouco mais, quase 3 horas de duração de culto, uma coisa maravilhosa. Obviamente, para não abusar do horário, eu preferi não fazer o encerramento dessas ministrações. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 4 do livro do profeta Malaquias, encerrando aí esse ciclo de 4 ministrações. Quando o Espírito de Deus me conduziu no mês de dezembro a preparar essas ministrações, o Senhor falou algo muito, muito forte no meu coração, que essa palavra vinha para promover uma libertação na vida financeira da igreja. Olha que coisa interessante. E aí, quando a gente pensa em igreja, a gente pensa em 4 paredes, instituição, administração, recurso. E o Senhor deixou bem claro para mim que essa libertação era algo que iria acontecer distintamente em cada um de nós. A primeira ministração eu falei sobre mais do que um ritual no capítulo 1, porque os sacerdotes não estavam compreendendo essa importância espiritual contida na entrega dos sacrifícios. E por causa disso eles, infelizmente, angariaram uma identidade no mundo espiritual que certamente, se eu perguntar aqui, ninguém vai querer ter. A identidade de impuros e profanos. E aí no capítulo 2 a gente falou sobre restaurando a aliança. A gente entendeu o quanto que o mau exemplo dos sacerdotes influenciou o povo. E como a aliança que eles tinham com o Senhor havia sido quebrada. E por causa disso eles não estavam experimentando o fruto da aliança, que é vida e paz. Prosperidade é algo que vai além de dinheiro, de matéria. É algo que começa no espírito e na alma. Olha que coisa interessante. E pouca gente tem essa consciência. Aí na terceira ministração a gente falou sobre ofertas de justiça, aonde naquele capítulo 3 de Malaquias o Senhor deixa claro que assim como o refinador e o purificador da prata fazem, assim o Senhor iria fazer. Iria purificar os sacerdotes e também os levitas, mudando assim o coração deles, porque a justiça da oferta, a justiça do dízimo, não está em fazer como um ritual, não está em fazer por causa de uma obrigatoriedade, mas está em fazer porque é movido pelo amor a Deus. Olha que coisa linda. E o mais interessante, pelo amor ao outro. Olha para quem está do seu lado, dízimo e oferta não fala de amor a Deus somente, fala também do amor ao outro. E aquele que entende isso, alcança o real sentido da adoração através da fidelidade da entrega. E hoje a gente vai falar sobre a oferta agradável. O livro de Malaquias, o nome de Malaquias significa mensageiro de Jeová. E ele é um dos últimos vasos proféticos que Deus usa ali no tempo da lei, na dispensação da lei. E o máximo que se sabe, eu pesquisei, procurei em muitos livros, referências sobre Malaquias, e eu descobri que o máximo que se sabe dele é que ele era um levita, membro da grande sinagoga. Só que ele foi escolhido por Deus para uma tarefa muito difícil, embora seja uma tarefa muito honrosa, que é a de levar a palavra. Por que difícil? Porque nem sempre aquele para quem você ministra quer ouvir o que você está ministrando, está entregando. Acredita-se que o contexto do livro de Malaquias está dentro da ocasião da restauração do templo do Senhor, após o retorno do cativeiro babilônico e o reconhecimento da lei através do sacerdote Esdras. E isso foi seguido posteriormente pelo afastamento das leis mosaicas. Então começa um avivamento após o retorno do cativeiro babilônico, mas esse avivamento vai se esvaindo e ali as leis mosaicas vão sendo abandonadas pelos sacerdotes e também pelo povo. Então a gente está inserido dentro do contexto do desprezo dos sacerdotes pela santidade do templo. Você sabia que dizimar e ofertar fala a respeito da santidade do templo? Gente, eu fiquei
impressionada quando eu, dentro de um contexto da hermenêutica do livro de Malaquias, eu compreendi isso. Outra questão que se trata dentro do livro de Malaquias é o desprezo pelos dízimos e pelas ofertas. Então, esse problema que existe na atualidade é um problema que sempre aconteceu. Não é a primeira vez e também não vai ser a última. Por quê? Porque Mamon continua lutando e reivindicando por um lugar que só deve pertencer a Deus, que é o altar do nosso coração. A outra questão que é trazida dentro do livro de Malaquias é a imoralidade dentro dos casamentos. Ou seja, o divórcio que acontecia pelo intuito de tomar mulheres vindas de outros povos, no caso os povos gentios, ou seja, os casamentos mistos. Então a mensagem principal do livro do profeta Malaquias é a soberania de Deus. Olha para quem está do seu lado, sacode ele, joga no chão se estiver dormindo e diga: a mensagem principal do livro do profeta Malaquias é a soberania de Deus. Ou seja, ali em Malaquias você vai encontrar Deus como Pai, Deus como Senhor, Deus como grande Rei, Deus como governador celeste, Deus que faz aliança com o seu povo, Deus que dá mandamentos ao seu povo. E qual é o intuito dessa revelação e dessa manifestação de Deus ali nos 4 capítulos do livro do profeta Malaquias? É fazer com que o povo descubra como usufruir da benignidade quando dá ouvido à voz do Senhor. Olha que coisa linda. Quem é que ganha ouvindo a voz de Deus? Deus? Não, eu. Então o livro de Malaquias fala sobre isso, o quanto que é importante a gente reconhecer o pecado, abandonar os caminhos de pecado e se dispor a ouvir a voz do Senhor. Isso vai fazer com que a gente conheça ainda mais a sua benignidade. Algo que o profeta Malaquias traz para o povo, certifica ao povo, é que o dia do Senhor virá. Olha que coisa linda. Óbvio que eles estavam esperando a manifestação do Messias, como assim acontece na primeira vinda de Jesus. E é interessante que nós estamos dentro do mesmo contexto histórico, nós estamos na espera da vinda do Messias. E é sobre isso que o livro de Malaquias fala, a certeza de que o Senhor viria. Só que algo interessante acontece, é que esse dia do Senhor, ele teria 2 facetas. Ou ele seria um dia grande, ou ele seria um dia terrível. E ele será um dia grande para aquele que caminha na presença de Deus, para aquele que serve ao Senhor. E não serve a Deus por medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, mas serve a Deus porque conhecendo a Deus, é atraído à sua presença. E vai ser terrível para aquele que rejeita a palavra do Senhor, para aquele que escolhe não abdicar de uma vida de pecado e continua vivendo fora daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Então a mensagem central do livro é essa, é o arrependimento, que o povo volte para Deus, que o povo abandone o caminho da desobediência para que não venham a ser destruídos. Sacode quem está do seu lado e fala assim para ele: quando a palavra do Senhor nos conclama um arrependimento, é para que nós não venhamos a ser destruídos. Aí quem ouve isso imediatamente pensa: a senhora está falando de um Deus mau, de um Deus perverso, que para que eu venha a ser beneficiado, eu preciso obedecê-lo, porque senão ele vai me destruir. Não é Deus quem vai te destruir, é o pecado quem vai te destruir, porque o salário do pecado é a morte. Deus só nos faz o bem, quem faz o mal a nós mesmos somos nós. Olha que interessante isso. E aí o que acontece no capítulo final de Malaquias? Malaquias assevera que o povo havia se desviado da palavra, mas que ainda dava tempo para eles se arrependerem. Ainda dava tempo para que eles voltassem atrás e experimentassem uma vida na plenitude, no centro da vontade de Deus. E aí o Senhor, através de Malaquias, declara que a mesma unção que um dia esteve sobre Elias, seria enviada sobre o servo do Senhor, ou seja, sobre João Batista, porque ele seria aquele que pregaria contra a religião morta e contra a imoralidade. É isso que acontece. Quando João Batista chega, Israel contava com uma horda de mais de 400 sacerdotes, mas era uma nação morta.
Você não vai ver João Batista curar cegos, surdos, mudos, levantar paralíticos, libertar endemoniados, mas você vai ver João Batista fazer o maior dos milagres que pode um profeta operar pelo poder de Deus. João Batista ressuscita uma nação que estava morta. Olha que coisa fantástica. E o Senhor está falando através de Malaquias que um profeta viria, e a partir desta unção que receberia, conduziria o povo ao arrependimento, a uma conversão genuína. Capítulo 4 de Malaquias, versículo 6, diz: Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então o que o Senhor estava dizendo é que aqueles que estavam transgredindo a sua palavra haviam se colocado num lugar de serem alvos do juízo. Só que através desse ministério profético que viria pelo Espírito e pelo poder do Senhor, um reavivamento aconteceria. E quando esse reavivamento acontecesse, Deus iria converter o coração dos pais pródigos aos seus filhos e o coração dos filhos pródigos aos seus pais. E o que se tornou a margem do Jordão, senão esse lugar de reconciliação? O abismo que havia entre gerações é preenchido. Os montes que separavam as gerações é aplanado. A separação que havia entre as gerações já não existe mais. E é a partir desse ministério profético de reconciliação que João Batista estava sendo enviado, que o caminho para o avivamento em pessoa, que era Jesus, estaria preparado. Meu Deus, que coisa linda. Mas o que isso tem a ver com dinheiro? O que isso tem a ver com a minha fidelidade ao Senhor? O que isso tem a ver com dízimos e ofertas? O Senhor deixa muito claro que se não houvesse essa reconciliação, que Ele viria e castigaria a terra. Então você vê o Antigo Testamento sendo terminado com uma maldição condicional. Se não houver restauração das gerações, a maldição virá. Só que quando você chega no Novo Testamento, você vê o Novo Testamento terminando com uma promessa incondicional. Olha que coisa fantástica. A promessa de que Jesus vai voltar para o seu povo, porque o seu povo é o seu tesouro particular. Olha para quem está do seu lado e diz: tesouro particular de Jesus. E é assim que acaba o Novo Testamento. Eis que cedo venho. É isso que diz a palavra. Ao qual o povo responde: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O que acontece no livro de Malaquias é que 90% do seu conteúdo está focado em falar sobre um povo que havia se tornado impuro e profano por causa da maneira como enxergava os sacrifícios a Deus. Isso é muito forte, presbítero Rodrigo. Muito forte. Mas algo interessante acontece. Quando você conclui o capítulo 4 de Malaquias, você percebe que Malaquias termina sem falar nada a respeito dessa metanoia, dessa mudança de mente a respeito dos sacrifícios. A pergunta é: o que aconteceu? O que ocorreu? Meu irmão, aqui deu trabalho, viu? Porque é uma pergunta que eu fiz. O que aconteceu? Por que ele não falou mais nada a respeito? Por que ele não tocou mais no assunto? E a verdade é simples, é tão simples que muitas vezes a gente não consegue enxergar de tão que está ali diante dos nossos olhos. Porque o Senhor termina a palavra profética que havia entregado para Malaquias, falando sobre corações reconciliados com Ele. E onde há cura no relacionamento com Deus, há cura na entrega do sacrifício. É simples. Só tem problema de devolver o dízimo quem tem problema de relacionamento com Deus. Só tem problema de entregar a oferta quem tem problema de relacionamento com Deus.
Então Deus estava falando com corações reconciliados, com figuras de autoridade, gerações sendo novamente unidas, que antes estavam separadas. E olha que interessante isso aqui. Todas as vezes que a gente tem distorções com figuras de autoridades terrenas, a gente transfere essas distorções com essas figuras de autoridade terrena para Deus. A gente transfere para Deus os problemas com os nossos pais, a gente transfere para Deus o problema com a nossa mãe. A gente transfere porque os nossos pais, eles têm a responsabilidade de representar Deus na nossa vida. Então, quando eles fracassam quanto a isso, nós automaticamente começamos a ter um reflexo de relacionamento com Deus à luz daquilo que nós vivemos com os nossos pais. Por isso que quando o livro de Malaquias termina falando que o espírito de Elias viria, o mesmo Espírito repousaria sobre um profeta no Novo Testamento, e ele restauraria o abismo que havia entre nações. Deus está dizendo, a partir do momento em que eles se reconciliarem entre as nações, entre as gerações, a partir do momento que eles se reconciliarem, eles também se reconciliarão comigo. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Meu irmão, quem entrega o coração, entrega qualquer coisa. Escuta isso aqui. Quem entrega para Deus o coração não vai ter dificuldade de render a Deus a fidelidade nas suas finanças. Quando Deus entrega o seu único filho, Ele estava apontando para a maior de todas as reconciliações, a reconciliação de Deus para com os homens. Olha que coisa fantástica. Toda entrega, diaconisa Thaís, ela revela a reconciliação. Onde há reconciliação, não há inimizade. E é por isso que a gente é tão raso no entendimento de dízimos e ofertas. E é por isso que a maioria das igrejas, não estou generalizando, mas boa parte delas usa da manipulação e da barganha para nos mover a entregar dízimos e ofertas. E não é isso que Deus quer que nos mova a devolver. O que Deus quer que nos mova a devolver o dízimo dele, o que nos leve a trazer a oferta a ele, não é a manipulação e não é a barganha, mas é a reconciliação. Olha que coisa linda, é o amor para com ele. Repete comigo: onde não há entrega, não há nada mais que um ritual. Onde não há entrega, não há nada mais do que uma aliança quebrada. Onde não há entrega, não há ofertas de justiça. Então toda entrega revela reconciliação, revela amizade ao invés de inimizade, revela fidelidade. E isso é o genuíno fruto do amor. Você não pode dizer que você ama se você é infiel. Você não pode, porque a fidelidade é fruto do amor. A fidelidade é a fé com obras. O que é a fé sem obra? Eu amo, mas sou infiel. E Tiago diz: tua fé é morta, porque ela não tem obras. A fé com obras é uma fé que não precisa ser afirmada. Ela é revelada a partir daquilo que eu faço. É por isso que Malaquias termina sem falar mais sobre o assunto sacrifício e oferta, porque há reconciliação. Não há mais a identidade de profano, não há mais a identidade de impuro. Agora há a identidade de primogênito, há a identidade de filho de Deus. Não há mais inimizade, há a amizade. É por isso, e a gente termina então como a gente começou, que Esaú, mesmo buscando com lágrimas, não achou a bênção, porque essa bênção só encontra quem está reconciliado. Essa bênção só encontra quem está reconciliado. Não é por causa do dinheiro que traz, mas é por causa do coração com que entrega. Coração de filho. Hebreus 12, versículo 16 a 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Queridos, que cada uma dessas ministrações nos curem. A sua cura
leva a igreja a nações onde ela ainda não chegou. A sua cura leva a igreja a cidades onde ela ainda não está estabelecida. A sua cura nos leva a alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Que essa cura leve o nosso altar a ser restaurado. Que essa cura leve o nosso destino a ser estabelecido no Senhor. E que a nossa oferta realmente se torne uma oferta agradável. Se coloque de pé, por favor. Aí no bolsão da frente da sua cadeira, tem um envelope. Mesmo que você tenha essa possibilidade de digitar o Pix, ou apenas escanear o QR Code, a proposta é que você venha até o altar. Quando o Senhor estabelece a oferta, ali no livro de Êxodo, o Senhor diz assim para Moisés: e digam a eles que tragam a oferta até o altar, e quando eles trouxerem a oferta até o altar, ali eu me encontrarei com eles. Mesmo que você traga um envelope vazio, porque você fez um Pix, mas não deixe de escrever o nome no seu envelope, não deixe de fazer um pedido de oração, porque o Senhor, Ele tem alegria em ver que você se relaciona com essa área tão difícil que é o dinheiro, com tanta liberalidade e com tanta alegria. Por isso eu continuo dizendo: não venha se for com tristeza, não devolva se for por medo. Deus não vai deixar de te abençoar por isso. É óbvio que existe uma legalidade de liberalidade sobre aquele que obedece, mas Deus também não quer que você faça porque você quer algo em troca. Ele deseja que você faça porque você entendeu o que de fato é ofertar e dizimar. Coloca a mão no seu coração. Senhor, esse ano a Cidade Refúgio completa 12 anos de existência. São 12 anos ganhando almas, alcançando vidas. Nesses 12 anos, várias igrejas em várias cidades, e uma ali em Portugal, Lisboa. Mas isso é tão pouco ainda, Senhor, diante da multidão de perdidos que precisam ouvir a Tua palavra e saber que o Senhor lhes ama. Nós temos tentado com a CR Online estar em todos os cantos, mas o que a gente mais ouve através da CR Online é: quando vai chegar uma igreja na minha cidade? Dizimar e ofertar não é só sobre amar ao Senhor, é sobre amar também os que não foram alcançados. Eu te peço nessa noite uma bênção especial sobre a vida do teu povo que é dizimista desta casa, sobre a vida desses que dizimam com tanta alegria e que muitas vezes se sentem constrangidos porque dizem: queria tanto poder dizimar mais. Abençoa teu povo, prospera-os, preserva-os no tempo da angústia, faça eles comerem o melhor desta terra e viverem uma bênção tal que dela advenha tamanha abastança que eles possam dizer: realmente foi o Senhor quem fez isso. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. Abençoa os dizimistas e os ofertantes da CR Online, que através do culto online também demonstram a sua fidelidade ao Senhor. Que a oferta e o dízimo deles faça com que uma cidade refúgio chegue na cidade onde eles estão. Foi assim com Manaus e pode ser com tantos outros. Eu abençoo teu povo na autoridade a mim concedida pela tua palavra, e debaixo da autoridade que essa palavra hoje rasga os céus sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém. Venha dizimar e ofertar com alegria.